bem? Meu nome é Maria Eduarda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos estrear o primeiro quadro de história aqui no canal. E sim, você vai assistir todos os vídeos de história porque eu vou te deixar inteligente nem que seja na marra. Gente, o mais novo quadro do canal é Historiando com Duda Silva, onde praticamente eu vou passar por toda a linha do tempo da história e vou contar tudo isso pra vocês da melhor maneira possível e mais leve também. Então assim, eu espero muito que vocês gostem desse novo conteúdo aqui do canal. E obviamente, se a gente vai começar a falar de história, não tem como começar por outro lugar a não ser por ela, pela pré-história. Então vamos entender um pouquinho mais sobre como que foi esse período. O que é pré-história? A pré-história é o período que aconteceu antes da invenção da escrita. Na história, nós falamos que existe uma história antes da escrita, que seria realmente a pré-história, e uma história depois da escrita, que seria a história antiga e os demais períodos. A pré-história, por mais que ela tenha esse termo que remeta a algo estagnado, algo atrasado, ela não foi um período parado, muito pelo contrário. O período antes da descoberta da escrita, denominado pré-história, é um período cheio de descobertas importantes para a humanidade. Muitas coisas que nós utilizamos nos dias atuais foi descoberto ali, então assim, é um período fundamental na nossa história. Foi nesse período que o ser humano aprendeu a caçar, a fazer ferramentas, a cultivar alimentos. Foi ali que o ser humano aprendeu a se organizar em grupos, seja para sua defesa ou para se adaptar a um período difícil. Então foi tudo ali que começou. Ah, Duda, mas se tudo isso aconteceu antes da descoberta da escrita, como que nós sabemos hoje que aconteceu tudo isso? Uma coisa a gente tem que ter na nossa cabeça, que documentos realmente, fontes históricas, não é só aquilo que está escrito. Hoje nós sabemos muitas coisas que aconteceram nesse período através de restos de objetos, ferramentas, fósseis e principalmente artes rupestres. As artes rupestres são aqueles famosos desenhos que nós conhecemos como os desenhos dos homens das cavernas. Podemos dizer que esses desenhos poderiam ser considerados uns stories de hoje em dia, sabe? Naqueles desenhos eles realmente contavam as coisas que estavam acontecendo ali no cotidiano. Então esses desenhos registravam ali danças, movimentações, sei lá, como eles contavam o tempo. Então tava tudo ali naqueles desenhos. O período da pré-história, na nossa linha do tempo que é conhecida, ele ficou subdividido em 3 períodos: Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico ou Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais. Então vamos começar a entender um pouquinho como funcionavam esses períodos. Vamos começar, obviamente, pelo Paleolítico, que seria a Idade da Pedra Lascada. Por que, Duda, Pedra Lascada? Porque as ferramentas e as armas que eram criadas naquela época, elas eram criadas sim com pedras, e pedras lascadas realmente. Elas eram quebradas uma pedra na outra e formava ali uma espécie de uma pedra mais afiada. Mas não eram pedras bonitinhas, ali delicadinhas, polidas realmente, como foi ser em outro período. No Paleolítico, elas eram feitas realmente na marra ali, então por isso esse nome. Essas ferramentas e armas que eram confeccionadas, elas eram muito utilizadas ali praticamente no cotidiano deles, né? Eram utilizadas para cortar, raspar, caçar, ou seja, era também praticamente a única tecnologia ali, né, daquela época. Mas voltando para as características desse período, a principal praticamente é que eles eram uma sociedade nômade. Pra quem não sabe, nômade seria uma pessoa ou um grupo sem moradia fixa, ou seja, eles ficam migrando de um lugar para o outro. Nessa época em específico era praticamente uma necessidade, e como que eles iam sentindo qual era o momento de migrar? Quando acabava a comida, quando eles seguiam os bichos também, que eram meio ali, né, de inteligência deles, se os bichos estavam indo para determinado local, talvez seria melhor para eles também ir atrás. E foi nesse período que o ser humano viu que seria benéfico para ele se organizar em grupos. Porque imagina um ser humano sozinho no meio daquela sociedade, devia assim ser tenebroso, ia ser tipo uns jogos vorazes, sabe, só que à solta. Então eles se organizavam em grupos para se proteger de predadores, para colher comida, para realmente executar ali o que eles precisavam para sobreviver, então eles faziam isso em grupo porque seria muito mais fácil. Detalhe, nesse período ainda não tinha agricultura, então eles sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutas, raízes e folhas. Já ressaltei para vocês que eles eram nômades, mas eles não poderiam ficar ali à mercê, né, esperando qualquer coisa acontecer, porque tinham aspectos climáticos, tinham predadores naquela época, então eles se protegiam da chuva, dos predadores, de qualquer perigo que poderia ter ali, até de tribos rivais, através das cavernas ou também de rochas naturais. Eu falei no início que foi nesse período onde nós tivemos grandes descobertas para a vida humana, e foi nesse período que aconteceu a descoberta do fogo, e foi naquele período onde eles aprenderam a manipular aquele elemento a favor deles. Inclusive, não foi uma descoberta que sentou todo mundo assim para depois contar e falou assim: olha, gente, a gente descobriu uma coisa que vai ser muito benéfica para nós. Não, não foi assim que funcionou. O ser humano sempre brigando, então ali já tinham algumas tretas de tribos umas com as outras, então as tribos que tinham esse
domínio do fogo, elas eram tidas como tribos de mais poder ali, sabe? Ainda não existia muito, assim, uma pirâmide social que nós possamos falar, mas esses grupos sim, eles utilizavam isso de benefício próprio, esse conhecimento a favor deles. E a vida com a descoberta do fogo, claro que ficou muito mais fácil. Agora eles podiam cozinhar os seus alimentos, se proteger do frio com o aquecer do fogo e até mesmo utilizar o fogo como um mecanismo de defesa para se defender ali do ataque de predadores. Foi no período paleolítico onde surgiu ali as primeiras artes rupestres, ou seja, a arte também já se fazia presente nesse período. Mas o ser humano conseguiu evoluir, eles utilizaram o cérebro e pensaram um pouquinho e viram que quando, por exemplo, eles ficavam um determinado tempo a mais ali em algum lugar e eles jogavam talvez uma raiz, alguma coisa que eles comiam no chão e ali ficava na terra, vamos pensar que, sei lá, choveu e algo ali começou a nascer. Eles começaram a reparar, sabe, nesse detalhe e viram que eles não precisariam mais ficar migrando de um lugar para o outro e aí ocorre o quê? Aqueles grupos de seres humanos que antes eram nômades passam a ser sedentários, ou seja, eles vão se fixar em determinado lugar e ali eles vão viver anos. E esse processo que eu falei pra vocês agora é o quê? A descoberta da agricultura. Ali eles têm essa percepção que ela é possível, então o ser humano ele aprende a plantar, a colher. Portanto, o ser humano não vai mais precisar ficar correndo atrás ali de alimento. Claro, ele ainda vai de certa forma, porque ele não vai parar de caçar, mas ele aprendeu que ele tem outros recursos, que ele consegue viver ali da agricultura, ele consegue plantar o seu próprio alimento e se manter com aquilo, e quando tiver ali que caçar, ele vai poder, mas ele não vai ficar refém daquilo, sabe? Agora, nesse período que acontece a domesticação de animais, como assim, Duda? Cachorros? Não, calma. Mas animais como ovelha, cabra, bois, então esses animais, eles vão ser ali domesticados, eles vão viver praticamente numa espécie de fazenda, ou seja, eles vão ser criados ali pelos seres humanos que vão cuidar. Por quê? Porque ali é praticamente matéria-prima, né, gente? Com as cabras, por exemplo, o ser humano ele tinha o leite. Com as ovelhas, ele tinha a lã. Então, assim, ele conseguia se aquecer também. Então, ali era praticamente tudo uma jogada, o ser humano sempre utilizando o cérebro ao seu favor. Quer dizer, retificando, nem sempre, mas nessa época ele usava. Bom, foi nesse período, mesmo não sendo do nosso jeito hoje, mas ali que começou a acontecer a tecelagem e a cerâmica. A tecelagem foi praticamente para se aquecer realmente ali com as peles, né, por exemplo, da ovelha. Então, eles criavam ali uma lã para se vestir. E a cerâmica foi criados ali pequenos objetos para que eles conseguissem guardar a comida e também para eles utilizarem ali. E foi nesse período que o ser humano aprendeu a delegar, pois é, começou a ocorrer ali divisão de tarefas, porque eles se estabeleceram em determinado lugar, então agora as tarefas também aumentaram de certa forma, porque tinham animais, outras coisas para fazer. Então eles começaram ali a dividir tarefas, então um era responsável pela agricultura, o outro sobre os animais, então foi praticamente assim que foi acontecendo. Então meio que a gente pode dizer que no Neolítico as coisas foram ficando um pouquinho mais como nós conhecemos hoje em dia, não hoje em dia em si, mas assim, como era uns anos atrás. Duda, mas o que que fez isso mudar? A descoberta dos metais. O ser humano começou a perceber que quando ele derretia determinado material ali no fogo, alguns materiais poderiam ser moldados. E quais eram esses materiais? O cobre, o bronze, o ferro. O cobre foi praticamente o primeiro, mas o ferro eles acharam assim algo incrível, foi praticamente uma grande descoberta naquela época. Inclusive o ferro ficou praticamente como um favorito, porque ele era o mais resistente de todos. Então ocorre a transição do Neolítico para a Idade dos Metais e as coisas começam a ir um pouquinho mais pra frente. Como, por exemplo, as ferramentas, as armas ali, elas ficaram mais resistentes, ou seja, isso melhorou outros aspectos daquela sociedade, como, por exemplo, a agricultura, a construção, a caça. Mas com essas evoluções, também começou a acontecer pela primeira vez na história, e isso não parou até hoje, o comércio. Por quê? Eles tinham um excesso de produto. E o que ia adiantar eles ficarem, por exemplo, com tanto alface? Eu estou, obviamente, dando um exemplo tolo, mas assim, não ia adiantar eles ficarem com excesso de determinado produto em sua produção, então eles começaram ali a ver outras tribos que não tinham aquele determinado produto e eles começaram a fazer as suas trocas. Bom, foi nesse período onde as cidades começam a se organizar e ter uma organização mais complexa. Aquelas pequenas vilas que eram espalhadas começaram a crescer e com esse crescimento começou a ocorrer as primeiras cidades. E aí é claro que aquelas pequenas vilas com certeza já tinham um
chefe ou mandante, mas isso ficou muito mais evidente, né? Então as figuras de poder começaram a se destacar mais, os chefes e líderes religiosos, por exemplo. E esse período, não só a Idade dos Metais, mas como o período inteiro da pré-história, ele vai vir ao fim com o surgimento da escrita. Mas uma coisa é fato, né, gente? Depois de tudo isso que eu contei pra vocês sobre o período da pré-história, não dá pra falar que foi um período parado, que foi um período atrasado, muito pelo contrário. Ali eles estavam se descobrindo, eles estavam descobrindo um mundo e deu muito certo. Muitas coisas que nós utilizamos hoje foi descoberto naquele período. Claro, nós aprimoramos muita coisa, mas muita coisa veio desse período. Sim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da estreia desse quadro, então se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar, e siga nas redes sociais, @dudasilva, e foi isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!